programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby Kids. Plastibem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples aqui no Canal 9. O poder da Palavra de Deus no seu lar. Nós estamos de volta com mais uma programação aqui do programa Evangelho Puro e Simples e trazendo mais essa mensagem de esperança e refúgio através da Palavra de Deus. E nós sabemos que nesses dias estamos precisando sim de um refúgio. Tantas coisas acontecendo, como a gente já tem falado nos programas anteriores, mas a gente tem visto a bondade do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. A palavra do Senhor nos chama a isso. E agora, no Salmo 31, onde vamos fazer essa reflexão dessa tarde, o Senhor vem falando de forma grande em relação a isso. Ele é o nosso refúgio. E a partir do versículo 1, do capítulo 31 de Salmos, ele vai nos ensinar o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Em ti me refugio. Veja como o salmista, ele coloca toda a sua esperança no Senhor. E o que é um refúgio? É o lugar onde você encontra abrigo, onde você encontra ali segurança, paz. E aonde nós podemos encontrar isso? Tem muitas pessoas que hoje não conseguem encontrar esse abrigo e essa paz em sua própria casa. Nós estamos vivendo dias assim tão interessantes que a família está reunida, mas muitas famílias estão vivendo atritos, confusões, dissensões, coisas, né, relacionadas ao relacionamento, né, interpessoal ali entre as pessoas. E às vezes, antes de juntar, eles acabam se separando. E nós colocamos diante do Senhor a nossa vida ao ponto de entender que quando temos Ele, quando colocamos a nossa fé nele, a nossa vida e tudo que está ao nosso redor começa a ser mudado, porque eu começo a viver novos princípios. O salmista, ele se coloca diante de Deus aqui, sabendo que ao seu redor está cheio de confusão, perseguição, guerras, rumores de guerras, tantas outras coisas acontecendo, mas o seu refúgio é o Senhor. E isso, quando nós entendemos, a palavra do Senhor vai nos ensinar, né, em Romanos, capítulo 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando colocamos a nossa fé nele, nós podemos dizer assim como o salmista. Veja que ele diz: Em ti, Senhor, me refugio. Versículo 2. Inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Mesmo servindo ao Senhor, vamos passar por dificuldades, mas nós colocamos a nossa fé nele, vivendo em verdade e justiça, sabendo que Ele vai ouvir. Ele vai nos trazer essa fé eficaz. Ele vai gerar em nós uma fé que vai durar, uma fé que vai viver de verdade o Evangelho e a Sua Palavra. Em Ti, Senhor, coloco os meus olhos. Eu clamo a Ti e o Senhor me responde. E quem somos nós para o Senhor responder? A gente já falou sobre isso aqui. Creio que você se lembra. Quem é o homem para que dele te lembres? Fizeste-no um pouco menor do que os anjos, né? Assim diz o Salmo 8. E outros salmos também vão falar sobre isso. Mas aquele que é justo, aquele que é reto, que vive a vontade de Deus, o Senhor inclina os seus ouvidos. Por quê? Ele é uma pessoa que está vivendo a sua palavra. O texto continua dizendo, no versículo 4, Tira-me da armadilha que me preparam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Mesmo com armadilhas, mesmo envolto a dificuldades, a nossa fé está firmada no Senhor Jesus. Eu não estou olhando simplesmente para as circunstâncias ou pelo aquilo que está acontecendo. Sim, eu tenho que ver, sim, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que está acontecendo. Mas a minha fé, essa fé eficaz que o salmista coloca aqui, vai colocar toda a sua esperança no Senhor. Ele que livra.
Ele que traz a justiça, Ele que move o coração do homem em direção à fé. Nós devemos entender isso. Não é as circunstâncias. Falei uma vez aqui que em momentos, de calamidade, de pandemia, em situações difíceis, não é um momento onde gera fé. Não, pelo contrário. Esse momento revela a fé que temos. E o salmista coloca a sua fé aqui, eficaz, diante do Senhor, dizendo: Pai, eu sei que tudo ao meu redor parece estranho, mas o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Versículo 6, ele vai dizer o seguinte: odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exaltarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Ele que conhece as nossas vidas. Ele que sonda. Falamos aqui também, você deve lembrar, que Ele que sonda, examina, e Ele que revela todas as nossas intenções. Para nós não conseguirmos esconder nada dele. E esse Senhor, ao nos sondar, Ele vê qual o real motivo de estarmos buscando. Por isso o salmista já começa dizendo que ele não se apega àqueles que buscam a deuses falsos. E quando falamos aqui, não somente esses ídolos inúteis, não são só imagens, essas coisas, mas também o próprio ser humano. Quanto não já falamos aqui sobre aquelas pessoas que se adoram, ela busca adorar a si mesma, busca viver as suas próprias, o seu próprio egoísmo, a sua própria arrogância, acham que não precisam de ninguém e acabam idolatrando elas mesmas. E o Senhor nos livra, por isso que um adorador do Senhor, ele tem que se desviar dessas coisas, sabendo que Cristo Jesus veio nos salvar e nos salvar de nós mesmos. Por isso nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E aí, como ele diz no verso 8, não me entregue nas mãos dos meus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Já falamos aqui, nós não lutamos simplesmente com carne e sangue. É certo que homens e mulheres podem fazer danos desastrosos sobre a vida de muitas pessoas. Mas a nossa luta não é simplesmente só contra carne e sangue, mas também contra os principados e potestades. Nós devemos estar firmados no Senhor, sabendo que Ele, pela sua vontade, se Ele quiser, Ele nos livra e guarda de todo e qualquer inimigo. Mas é Ele que luta, não nós. Temos que entender isso também. Existem situações que vamos ter que lutar. Às vezes é impossível, não tem como você não reagir a certas circunstâncias. Mas a maior luta que nós temos é Ele que luta e já lutou por nós. Ele nos deu vida e vida com abundância, quando Ele se sacrificou ali na cruz e derramou o seu sangue. Nós vamos refletir em tudo que nós estamos falando até aqui. Você vai ouvir essa canção maravilhosa para dar esse tempinho de você aí digerir o que nós estamos falando. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Como o nosso Senhor é maravilhoso e lindo, Ele é bom louvar ao nosso Deus e adorar, e principalmente com entendimento da sua palavra. E o salmista aqui, ele vai colocar então essa experiência que ele tem com Deus para falar tudo o que ele disse do 1 ao 9. Por que ele tem essa fé eficaz no Senhor? Por que ele faz o Senhor o seu refúgio? No versículo 9, ele começa então a dizer essa experiência. Diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome, a vista e o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, minha aflição esgota as minhas forças. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus inimigos. Olha que ele começa então a mostrar tudo o que ele já passou. Você sabe que Davi, ele enfrentou várias dificuldades, não somente quando ele era um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas ali da sua família, onde ele é tirado ali, é ungido por Samuel, e a gente já falou aqui das 3 vezes que ele foi ungido, reconhecido como rei sobre a nação,
E ele passa também por dificuldades, lutas, guerras, aflições. Ele passa por dificuldades com sua família. E ele vai colocando toda essa experiência a partir do versículo 9. E ele vai mostrando, eu já fui motivo de riso para os meus vizinhos, motivo de medo, para os meus amigos. Eles olhavam para mim e ficavam com medo por causa da situação que eu estava passando. E tudo isso vai produzindo neste homem fé em quem? Em Deus. Porque ele vai com essas experiências vendo que Deus o fortalece. Lembra quando a gente falou aqui que ele estava tocando ali um instrumento e Saul jogou uma lança nele, ele se desviou, e depois jogou de novo, ele se desviou, Ele reconhece que Deus o livrou de todos os seus inimigos. E ele continua, verso 18: sejam emudecidos os lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concede àqueles que se refugiam em ti. Todas essas vozes que vêm contra nós, elas vão ser silenciadas, envergonhadas, porque confiamos em Deus e Ele é o nosso refúgio. E Ele deixa bem claro aqui, que o Senhor, Ele tem essa bondade grande sobre nossas vidas. Ele exerce bondade sobre nós com sua graça e seu favor. No versículo 21 ele diz: bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse: fui excluído da tua presença, contudo ouviste a minha súplica quando clamei por socorro. Amem o Senhor, todos vocês os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Veja, ele não somente diz, mas ele vive esse refúgio. Ele não só diz que o Senhor é o seu refúgio, mas ele vive dentro desse refúgio. E ele sabe que ele é que livra os seus santos. Ele é que livra aqueles que confiam nele. Por isso devemos confiar. Por isso devemos colocar a nossa vida nele. Os demais versículos aqui que eu não citei, você vai ver essa experiência dele. Aflição, luta, medo, Às vezes coisas vão acontecer com ele, mas a bondade do Senhor é grande sobre a vida dele e sobre aqueles que o temem. Por isso ele fecha o Salmo dizendo: amem o Senhor, todos vocês os seus santos. Nós devemos amar o nosso Deus. Os fariseus e os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento e força, e ame ao seu próximo. Nós devemos amar a Deus, confiar em Deus e estar sempre vigilantes e alerta, porque o Senhor nos chama também a ser forte e corajoso diante dele. Não porque nós vamos batalhar, mas porque nós confiamos nele e qualquer situação que vir, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Que ele possa ser o seu, que ele possa ser o da sua casa. Que Deus te abençoe. E se você ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador, o que você está esperando? Aceite logo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Procure uma igreja evangélica mais perto de você. E que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e não perca o nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. O programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo.
tudo para Baby e Kids. Plast Bem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos.